Como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f? Olha só, pessoal. Na seção 1.3, melhor dizendo, boa parte da seção 1.3 é dedicada a deslocamento de gráfico. Construir o gráfico de uma função conhecendo o gráfico de uma outra função. Tá? Então aqui a gente vai só passar em linhas gerais, mas lá na seção 1.3 nós vamos estar esmiuçando bem esse assunto. Então, dado o gráfico de uma função f, como obter o gráfico da função y igual a menos f de x? É o seguinte, ó. Esse menos aqui vai refletir o gráfico de f em relação ao eixo x. Então, como obter o gráfico dessa função conhecendo o gráfico de f? Pegando o gráfico de f e refletindo em relação ao eixo x. Tá? Agora, como obter o gráfico dessa função 2f de x menos 1? O que esse 2 vai fazer com o gráfico de f? Ele vai expandir o gráfico na vertical, ele vai esticar o gráfico de f. Estica o gráfico de f de um fator 2. E esse menos 1 aqui vai deslocar o gráfico para baixo. Tá? E aqui o item C, como obter o gráfico dessa função conhecendo o gráfico de f? Esse 3 aqui vai deslocar o gráfico de f 3 unidades para a direita e esse 2 aqui vai deslocar o gráfico de f 2 unidades para cima. Então, desloca o gráfico de f 3 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Volto a dizer para você, na seção 1.3 nós vamos tecer maiores detalhes sobre isso, tá bom? 5. Sem usar uma calculadora, eu faço um esboço grosseiro do gráfico de, na letra A, y igual a x ao cubo. Então, no item A aqui vai ser meu gráfico de preto. Y igual a x ao cubo. Vamos dar alguns pontos aqui, só para a gente ter uma ideia. Se x for 0, o y vai ser 0 ao cubo, e 0 ao cubo é 0 mesmo. Significa que o gráfico passa aqui pela origem. Muito bem, muito bem. Que mais? Se x for 1, 1 ao cubo é 1 mesmo. Significa que o y vale 1. Então, ele passa pelo ponto 1 e 1, né? Mais ou menos aqui, ó. 1 e 1. Agora, se x é menos 1, menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Então significa que ele passa pelo ponto de coordenadas menos 1 e menos 1, né? Então, mais ou menos aqui e aqui. Pronto, já dá para a gente ter uma noção do gráfico. Ó, é só um esboço grosseiro. Vai acontecer algo mais ou menos assim, ó. Aqui e... Opa, vou fazer uma voltinha maior. Mais ou menos é isso aí, tá? Então, esse é o gráfico de y igual a x ao cubo. Agora, o outro gráfico do item B é y igual a x mais 1 ao cubo. Vai ser o gráfico de azul. Y igual a x mais 1 ao cubo. Olha só, y igual a x mais 1 ao cubo, você não vai desenhar isso aqui de novo. Você vai obter o gráfico de azul fazendo translações no gráfico de preto. Volto a dizer para você, lá na seção 1.3 nós vamos tecer maiores comentários a respeito dessas translações. Olha só. Você deve encarar esse x menos 1 como sendo x menos menos 1. X menos menos 1. Isso. Aí o gráfico da forma x menos menos 1, esse número aqui, ele tem a seguinte função. Se ele é positivo, ele desloca para a direita. Se ele é negativo, ele desloca para a esquerda. Portanto, esse número que aparece aqui, ó, é o menos 1. Vai deslocar esse gráfico de preto uma unidade para a esquerda e acabou o problema. Então fica algo mais ou menos assim. Ele vai passar aqui agora, aqui, aqui. Deslocou uma unidade para a esquerda e fica algo mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos, né, pessoal? Mais ou menos. A figurinha não está ajudando muito, mas como ele está dizendo aí, um esboço grosseiro. Esse é o gráfico de azul. Agora o outro gráfico é o x menos 2 ao cubo mais 3, que vai ser o gráfico agora de vermelho, item C. Y igual a x menos 2 ao cubo mais 3. X menos 2 ao cubo mais 3. Então, vamos lá, ó. Mesma linha de raciocínio. O que esse 2 vai fazer? Aqui era negativo, menos 1 deslocou o gráfico para a esquerda. Aqui é 2 positivo, vai deslocar o gráfico para a direita. Então esse gráfico em preto, que é o de x ao cubo, vai ser deslocado 2 unidades para a direita e esse 3 vai deslocar o gráfico para cima 3 unidades. Então
Então, devagarzinho para a gente entender esse negócio aqui, hein? É o gráfico em vermelho agora, ó. Esse pontinho aqui vai ser deslocado 2 unidades para a direita e 3 para cima. Ele vem para cá. E todos os pontos vão acontecer isso, né? Esse aqui, ó, 2 unidades para a direita, esse aqui, e 3 para cima. Esse aqui, ó, 2 para a direita e 3 para cima. Então, é algo mais ou menos assim, né? Sim e assim. Que vem aqui. Só mais ou menos. Agora o item D, né? O item D é y igual a 4 menos x ao quadrado. Tá, esse aqui vai ser o item D. Y igual a 4 menos x ao quadrado. Bom, vamos pensar no gráfico da função x ao quadrado. Esse gráfico aqui é simples, né? É a parábola aqui de concavidade voltada para cima que passa aqui pela origem. Algo mais ou menos assim. Tá. Algo mais ou menos, pessoal. É isso aqui. Bom, então devagarzinho para a gente entender. O que esse menos vai fazer com esse gráfico? Ele vai inverter o gráfico. O que esse 4 vai fazer com o gráfico? Ele vai deslocar 4 unidades para cima. Então esse gráfico será invertido e deslocado 4 unidades para cima. Quando você fizer isso, você vai obter algo mais ou menos assim, ó. Esse aqui vai ser o gráfico. É claro que continua aqui depois, tá bom? Seguinte, agora letra E. Y igual a raiz de x. Y igual a raiz de x. Esse aqui é o gráfico base, raiz de x. Passa aqui pela origem. Raiz de 1 é 1 mesmo, então passa por aqui também, ó. Então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o 1, aqui está o 1. Ó. Esse é o raiz de x. Aí o outro é o que? É o raiz de 2x. Essa é a letra E. É o raiz de x. Letra F. Y igual a 2 raiz de x. 2 raiz de x. O papel desse 2 aqui é expandir o gráfico na vertical, é esticar o gráfico na vertical. Ou seja, ele vai pegar cada imagem da função raiz de x e multiplicar por 2. Por exemplo, essa imagem aqui é 1, ó, será multiplicada por 2. Vai vir aqui para cima. E aí a gente obtém esse gráfico de azul agora, ó. Observe, o gráfico foi esticado de um fator 2. Seguinte, letra G, y igual a menos 2 elevado a x. Y igual a menos 2 elevado a x. O que é isso? Olha só. Esse menos vai pegar o gráfico da função 2 elevado a x, que é algo mais ou menos assim, ó. O gráfico da função 2 elevado a x. O que esse menos vai fazer é refletir esse gráfico em relação ao eixo x. Então vai dar algo mais ou menos assim. Mais ou menos, tá, pessoal? A ideia é pega e reflete esse gráfico aqui em relação ao eixo x. E o outro é y igual a 1 mais x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que y igual a 1 mais 1 sobre x, né? O x elevado a menos 1 aí é 1 sobre x. Bom, então o que vai acontecer? O gráfico da função 1 sobre x, que é essa aqui, ó, essa hipérbole, essa aqui, ó, aqui e aqui, esse será deslocado uma unidade para cima. Será deslocado uma unidade para cima. Então, vamos lá. Vai ficar algo mais ou menos assim. E